bom dia! Tá começando mais uma Rapidinha do Zona aqui nesta terça-feira maravilhosa, ensolarada em Belo Horizonte. Bom dia para você, Ricardinho, tudo bem? Bom dia, maravilhoso. Tudo bem, Fátima? Deu troco, né? Deu troco. Bom dia a vocês, meus queridos telespec. Vamos começar essa terça-feira com tudo. Não deixem de dar seu comentário, seu like e também passar esse vídeo para todos seus amigos rubro-negros e suas amiguinhas rubro-negras também. Muitas notícias quentíssimas nessa rapidinha. Muito bem, e mais importante, não deixem de comentar aqui embaixo para a gente trocar uma ideia, as opiniões que vocês têm aí, a gente precisa saber aqui, porque é muito importante, a gente troca essa ideia sempre saudável, beleza? Vamos para o primeiro assunto do dia, Perrotinha, que é o palco mais sagrado, né? O palco do futebol mundial, o grande Maracanã, está com o gramado quase pronto para o retorno da bola rolando no Campeonato Carioca, né? No Rio de Janeiro, especificamente, o Maracanã já está com o gramado de inverno muito bem colocado, né? Até agora só o primeiro corte foi feito. Tá ansioso para ver a bola rolar naquele tapete, meu parceiro? Cara, coisa linda, meu pai do céu. Para quem viu as imagens, é aquela delícia, que gramado maravilhoso. Rapaz, é assim, a gente sabe que o Ministério Público, principalmente ontem, entrou com um veto à volta do futebol no Rio de Janeiro. Então deve demorar aí pelo menos mais uns 10, 15 dias, está programado aí para 17 de junho ter uma nova análise, né? E aí, dependendo da situação, pode ser que volte ou não. A gente sabe que é sem público, mas tá muito, cada dia está mais próximo a volta do futebol no Rio de Janeiro, a volta do futebol do nosso Mengão e no Maracanã. Cara, se você puder, faz uma pesquisa quando você puder aí, como tá o Maracanã, o gramado. Coisa linda, maravilhosa. Eu sugiro o Instagram da Greenleaf, né, que é a empresa que cuida dos gramados aí do Maracanã e também do Ninho do Urubu. O gramado tá um tapete, né, gramado de inverno, que já foi instalado e o primeiro corte já foi realizado. Muito bem, falando sobre isso que você citou, né, sobre o Ministério, falando sobre o retorno do futebol, também tem outra informação sobre esse retorno, né, que tem a ver com a Associação dos Atletas, né? Os atletas recusaram, Perrotinha, informaram a sua associação de que eles não aceitam um intervalo menor de 66 horas de duração entre um jogo para o outro, né? Foi mencionado de que seria 48 horas o intervalo de uma partida para outra, e os jogadores disseram que menos de 66 eles não topam voltar aos gramados. O que você achou dessa resposta dos atletas aí, Perrotinha? Absolutamente natural. Falamos disso na livezona de domingo, eu, Cleitinho, Rodrigão. Se vocês não viram, por favor, assistam também. Falamos sobre todos os detalhes relacionados a essa proposta, essa ideia, né, da CBF e dos clubes, né, para tentarem adaptar o calendário do futebol. Afinal, já estamos em junho, é possível que o brasileiro volte lá julho, agosto, Copa do Brasil, Libertadores, e aí o calendário todo do ano fica muito apertado, né, para chegar até somente dezembro, né? É possível que esse calendário seja expandido até 2021? É possível, mas a ideia da CBF e dos clubes era, né, quem sabe, botar... Era uma ideia de bosta, né? Aquela ideia de bosta bonita, né? Aquela ideia de vista. De vista, garoto, exatamente. Piada interna, galera. A questão é o seguinte, era botar os jogos a cada 48 horas. A de 66 traduz-se sempre para 72 horas. Não tem como ser em 66, sempre lembrando. É porque, de vez em quando, o jogador está em viagem pela uma seleção, é possível se adaptar dentro dessa carga horária. Mas, normalmente, os jogos acontecem a cada 72 horas. A FENAPAF, Federação Nacional de Atletas Profissionais do Futebol. Que isso, garoto? Não, obviamente, já se mostrou contrária, né? E o Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado do Rio de Janeiro também já se posicionou contra a ideia. Era algo natural e a se esperar. Vamos agora pensar de que maneira tanto a CBF quanto os clubes vão levar essa questão. Porque não tem muito como, em 2020, a gente terminar todos os campeonatos. Vai ser muito complicado. O Campeonato Brasileiro tem muitas rodadas, a Copa do Brasil também, e a Libertadores também. Fora isso, tem Sul-Americana, e ainda tem outros, ainda tem o estadual aí querendo se meter agora no começo de junho, ou quem sabe mundial. Ainda em julho. Até Mundial de Clubes os caras querem meter ainda em 2020.
Pois é, vai ser muito difícil de cumprir todas as datas. Vamos esperar essa luz. Porque, assim, quem tem a grana é que manda. E quem manda, a gente sabe quem é. CBF, Globo e, obviamente, os clubes. São eles os principais interessados. E aí pode roer essa corda do lado dos jogadores. Mas vejo que os jogadores, junto a essas instituições, tanto a federação quanto o sindicato, têm se mobilizado, e isso pode gerar aí um cabo de guerra interessante nos próximos dias. Exatamente. Falando nesses próximos dias, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos dessa novela que está longe de terminar, Ricardo Perrota. Falando em novela, né? O Landim apareceu ontem à noite lá no Bem Amigos, na TV, na Globo, né? Na Sport TV, né? Do Grupo Globo de Produções. O Landim desceu a madeira em todo mundo lá, também foi questionado, também tomou porrada, mas desceu a lenha nos convidados do programa Bem Amigos, Perrotinha. Eu queria saber se você tem alguns destaques sobre a entrevista do Landim falando sobre vários assuntos, né? Landim falou de patrocínio master, Landim falou de famílias do Ninho do Urubu, né? Dos meninos do menino do Ninho, falou também sobre o retorno do futebol. E aí, Perrotinha, tem algum destaque para passar para a galera? São vários, acho que é uma soma de destaques, né? Eu acho que a comunicação com a imprensa é importante, principalmente para poder se posicionar com relação a todas essas questões. Landim já tinha se posicionado na Fox, depois se posicionou na Bandeirantes na semana passada e agora na Globo, no Bem Amigos. E vejo da seguinte maneira: primeiro, elogiá-lo sobre o cenário que ele criou para dar a entrevista. O fato de ter as faixas, o troféu, as medalhas foi algo fantástico, que deu um certo orgulhozinho, deu coração, o coração fez aquele bonitinho. E uma inveja, né? A gente podia ter uma... Mas, enfim, sobre as questões que foram levantadas pela Globo. Claro que a gente sabe que todos os jornalistas estão tentando, de alguma maneira, lacrar. Acho que a palavra certa mesmo é lacrar. Não tem jeito, não tem como correr dela, né? Eles se posicionam muito mais, e eu entendo, de forma cuidadosa com relação ao período que o mundo está passando, não é só o Brasil, e acho que isso há de se entender e até de se elogiar, de certa maneira. Só que querer responsabilizar o Flamengo sobre todas as coisas relacionadas a isso é que eu acho que é um equívoco. O Flamengo não quer liderar, como o Casagrande pressupõe, como Noriega pressupôs, e como todos os outros também quiseram se posicionar nesse aspecto, até o próprio Galvão Bueno. O Flamengo não tem que liderar nada. O Flamengo tem que só fazer a questão dele. O que o Flamengo está fazendo? Ele está liberado para treinar? Ele treina. Quando tiver liberado para ter campeonato, ele vai jogar o campeonato. Se não tiver clubes para jogar, ele vai continuar treinando. O Flamengo não tem que liderar nada. O Flamengo tem que liderar os protocolos que foram criados. E, aliás, o protocolo foi a palavra, acho que, mais dita ao longo da noite, né? O Landim falou bastante sobre isso. E cada dia mais eu tenho a plena consciência. Esses protocolos precisam ser de domínio público. Os jornalistas não têm ideia do que eles estão falando, dando opinião sobre isso e tomando porradas justas com relação ao Landim. Eles não sabem qual é o protocolo. Eles não conseguem enxergar que o Flamengo hoje é líder no mundo com relação a isso. A FIFA pediu, a Conmebol pediu, a CBF pediu e estão seguindo os protocolos do Flamengo. Não é só a FERJ. E aí fica querendo bater sobre isso e querer responsabilizar o Flamengo por uma pressa que o Flamengo não tem. O Flamengo está treinando. Mas está treinando antes do tempo? Quem disse? Quem autorizou? Quem autorizou foram os governos. Está treinando, está seguindo um protocolo rígido, não está tendo nada, está controlando a epidemia dentro do próprio clube. Isso é bastante interessante. Falei disso, inclusive, ontem na Live Zona, aqui com o próprio Arthur. Então, assim, esses aspectos foram bastante importantes com relação à imprensa. Foi perguntado, obviamente, sobre a questão das famílias, né, do Ninho do Urubu, do terrível acidente do Ninho do Urubu. Foi bastante legal, foi muito feliz saber pelo presidente do Clube de Regatas do Flamengo, Rodolfo Landim, que mais uma família aceitou o acordo. Esses trâmites devem estar sendo feitos de maneira jurídica e acho que isso aí tem um monte de passos ainda a se cumprir, mas é muito interessante que mais um passo foi dado e as coisas parecem caminhar agora para que esses acordos saiam, né? A gente sabe que tem um que já foi judicializado e é possível até que aconteça também para outros, mas o caminho do acordo, sem dúvida alguma, tem parecido ser o melhor caminho. Ainda sobre a volta do futebol, o Landim também se posicionou que isso tudo depende muito do governo.
Ontem mesmo falamos disso também na Live Zona, com relação ao veto do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com relação à volta do futebol. E acho que foram assuntos assim. O Landim se posicionou em todos. O Landim, uma das coisas que eu gostei, o Landim, ele anotou todos os comentários e perguntas de todos os jornalistas. Foi cuidadoso, meticuloso, respondeu a tudo. Se você, minha opinião, se foram as melhores respostas e melhores posicionamentos, alguns sim, alguns não, mas isso faz parte da democracia, isso faz parte do posicionamento de cada um. Ele tem todo o direito de acertar e errar. O que me parece muito é que o Flamengo vem fazendo um trabalho, de certa maneira, correto, num período tão complicado do mundo. Concordo com você, Perrotinho. E o destaque que eu também trago, né, da entrevista do Landim no Bem Amigos da Sport TV, é também sobre o patrocinador Master, né? Ele falou, não citou a Amazon, mas ele cita de que o acordo está próximo de ser selado, né, Perrotinha? Ou seja, a torcida rubro-negra já fica com aquela expectativa de novo de que alguma informação possa aparecer aí nas próximas horas, né, Perrotinha? Quem sabe, né? Exatamente. Se você tem ansiedade como eu, já começa a procurar o remédio, porque a coisa tá feia. Mais uma vez, ele fez uma declaração dizendo que nos próximos 3 dias, no máximo, já teremos um posicionamento do Flamengo com relação a patrocínios, né? Essa parte comercial está sendo votada em Conselho Deliberativo de forma digital. E aí teremos novidades em breve. Ai. Você está preparado para isso, rapaz? Eu nunca estive preparado para essas coisas, Perrotinha. Você sabe muito bem disso. E você, está preparado em relação a isso? Você aí, torcedor rubro-negro que está nos acompanhando em mais uma rapidinha, deixe nos comentários que a gente quer saber o que você acha sobre tudo isso, tá bom? Tudo que o Ricardinho comentou, tudo que eu passei aqui também, comente para a gente saber o que você está achando e também marque nós aí nos comentários para a gente trocar aquela resenha saudável, tá bom? Obrigado, Perrotinha. Logo mais, às 21 horas, a gente está junto de novo em mais uma Livezona. Eu, você e o Rodrigo Ferreira. Vamos que vamos, pessoal, e até lá. Valeu!